O autor, ele é um poeta, então ele tem uma escrita muito, poética. Olha só como eu sou boa com as palavras. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou comentar sobre as últimas leituras que eu fiz nesse último mês. Se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia e eu falo aqui sobre livros, leitores e literatura. Se tu também gosta de fofocar sobre esse tipo de coisa, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal pra gente conversar sobre isso. Eu já comecei esse mês lendo um livro que, assim, ele ganhou um Nobel de literatura, então quem sou eu pra falar de um livro que ganhou um Nobel, sabe? Mas esse livro é muito bom e ele realmente mereceu o Nobel que ele ganhou. Ele é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Se tu já viu algum outro vídeo aqui do canal, tu provavelmente sabe que eu amo essas histórias que começam com aquela pergunta tipo, e se... tananana. E esse livro é bem assim, a premissa dele é, e se existisse uma doença em que as pessoas ficam cegas e é como se fosse uma doença contagiosa. Tipo, imagina um Covid da vida, sabe? Só que em vez de ser uma doença tipo uma gripe, a pessoa fica cega. E quem entrar em contato com essa pessoa vai ficando cega também, e isso vira uma epidemia muito rápido. E ao longo do livro, o José Saramago vai contar sobre as possíveis coisas que eventualmente iriam evoluindo a partir desse cenário, né, de uma doença que ataca a humanidade inteira. Então, ele começa a falar sobre como o governo ia entrar com uma ação de quarentena para as pessoas, né, para tentar evitar esse contágio, e como que nesse local da quarentena iam se formar grupos, e algumas pessoas mais fortes, algumas pessoas que iam tentar tomar o controle. Ele é um livro que eu achei muito interessante, eu adoro esse tipo de livro que ele é super reflexivo, sabe? Todos os capítulos trazem alguma coisa. Então, o primeiro capítulo, né, é essa grande ideia de, tipo assim, poxa, e se do nada, tipo, do nada, que ó, pisquei, abri o olho e não tô mais enxergando, o que eu faria? O que eu iria mudar na minha vida? E não pode ter contato, porque tu tendo contato, tu transmite essa doença, enfim, são várias consequências desse único detalhe que acontece pra premissa dessa história acontecer, e eu amo histórias que são assim, justamente por elas trazerem essa montoeira de discussões pra gente. E além das consequências pra cada pessoa, tem as consequências maiores na sociedade, né? Tipo, se todo mundo começa a ficar cego, como é que vai funcionar a questão de comida? Vai ter os fazendeiros, vão conseguir plantar comida, vão conseguir transportar isso para as cidades? Quem é que vai cozinhar essa comida? Quem é que vai entender se, tipo assim, isso aqui é uma fatia de pão, isso aqui tá bom para comer ainda, já tem mofo? O que vai acontecer com o esgoto, tecnologias, internet, comunicação, sabe? São coisas muito maiores que vão acontecendo, e tudo isso é discutido nesse livro, e eu achei muito interessante a forma como o José Saramago trata isso, porque as consequências que ele vai trazendo a partir dessa cegueira que acontece, elas não são simples e diretas, são muito complexas e, na minha opinião, soam muito reais. Principalmente depois da gente ter vivido a pandemia aqui de 2020, né? Mas uma coisa que eu tenho que ser sincera sobre esse livro é que ele foi dificilzinho pra eu começar a ler, porque o José Saramago é um autor português e nos primeiros, assim, 2, 3 capítulos eu tive tanta dificuldade, porque tem alguns termos que são de português de Portugal e tem algumas formas que ele estrutura a frase que, pra quem mora no Brasil, é tão diferente, é tão estranho. Tipo, tu lê e tu fica assim, meu Deus, eu tô lendo um livro em português mesmo, isso parece espanhol, parece algum idioma diferente, então no comecinho foi complicado. Além disso, esse homem, eu não sei se ele conhece a tecla Enter do teclado, porque são parágrafos imensos que ele coloca nesse livro, que assim, qual é a necessidade, sabe? Outra coisa é que ele não destaca quando vão ter falas. Então, por exemplo, se um personagem começa a falar, ele não coloca o travessão ou as aspas, né? Ele só coloca uma vírgula, bota a letra ali em caixa alta, como indicando que tem alguma coisa diferente acontecendo, e bora pra frente, vai, isso aqui é uma fala, interprete que é uma fala e segue vida. Isso pra mim também é tão... eu achei tão ruim no começo, porque me deixava meio, tá, calma, o que tá acontecendo, sabe? Eu tinha que entender o que ele tava tentando fazer, enquanto em livros que tem essa sinalização mais direta de falas, eu acho mais fácil. Depois de umas, sei lá, 100 páginas mais ou menos, eu me acostumei com esse estilo de escrita dele, mas assim, me acostumei a contragosto, né? Preferia muito mais que ele tivesse usado aquele estilo tradicional de escrita. Tem um amigo meu até que falou que esse estilo de escrita do Saramago, ele fazia com o propósito de que a leitura fosse mais fluida, de que tu não tivesse que parar e se distrair com essas pausas entre capítulos ou entre citações, né, de falas. Talvez seja uma teoria que o Saramago tinha de que fosse ajudar, mas particularmente eu achei irritante, porque eu tô muito acostumada a ler dessa outra forma. Mas apesar disso tudo, é um livro incrível. Sabe aquele livro que tu lê e tu termina e tu pensa assim, cara, faz total sentido isso daqui ser um clássico, faz total sentido isso daqui ter ganhado o Nobel de Literatura, porque realmente é um livro
impecável, e eu quero ler os outros livros dele, porque eu sei que ele tem um que é parecido nesse sentido do e se, em que ele fala, e se as pessoas parassem de morrer? Eu não lembro exatamente qual que é o título dele, mas também já me intrigou demais, e se ele trabalhar naquele livro da mesma forma como ele trabalha aqui, eu sei, tenho certeza que eu vou gostar. E daí outro livro que eu terminei de ler essa semana já não foi tão legal assim, ele se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Esse livro, o meu problema com ele é porque eu sinto que ele foi, sabe aquela história que ela vai e não acontece nada? Porque ela não tem aquele tipo de história que tem começo, meio e fim. Na verdade, não tem nenhuma história, na verdade, sabe? É meio que só momentos, assim, na vida desse protagonista, em que ele vai contando algumas situações da vida dele, meio soltas, meio jogadas, tanto que eu sempre tinha a sensação, enquanto eu li esse livro, de que eu não sabia qual era o objetivo dele, sabe? Tipo assim, se tu tá lendo um livro de mistério, o objetivo é tu descobrir quem que foi o assassino, o que aconteceu, um livro de romance, se eles vão ficar juntos no final ou não. Nesse livro aqui, eu ficava muito assim, tá, pra onde a gente tá indo? O que é pra acontecer nessa história? Sabe, qual que é o objetivo dela? E não tem muito objetivo dela. O objetivo é que tem esse protagonista, que ele tá escrevendo cartas pra mãe dele, só que a mãe dele não sabe ler. Então é meio que uma coisa, tipo assim, tu tá escrevendo uma carta pra uma pessoa que tu sabe que ela não vai ler nada daquilo, então tu pode ser o quão sincero, honesto e, sabe, cru naquilo ali, porque a pessoa não vai ler mesmo. E daí ele vai recontando sobre, por exemplo, como a própria mãe batia muito nele, eles são imigrantes do Vietnã, então ele fala sobre como eles sofriam xenofobia, bullying, ele é um rapaz gay também, então ele fala sobre como que foi se descobrir gay, mas que nem eu falei, não tem uma história, uma cronologia de acontecimentos, é meio tipo assim, teve aquela vez que aconteceu isso, e daí teve aquela vez que aconteceu aquilo, é umas coisas meio assim, e que eu achei muito estranho, e tipo, pra mim me deu a sensação de que eu não tinha vontade nenhuma de pegar esse livro pra ler, eu li num clube do livro que eu leio com a minha mãe e com a minha irmã, então assim, me forcei um pouquinho a ler ele, mas eu não tinha vontade de ler ele, porque, não, sabe, tá chato. Mas ao mesmo tempo, quando eu pegava esse livro pra ler, ele era muito fácil de ler, então eu passava muito tempo lendo, porque a escrita desse autor, ela é muito fluida. E tu pega o livro e tu vai, porque parece que é uma conversa que tu tá tendo com um amigo, que ele tá ali divagando em devaneios, desabafando sobre a vida dele, te falando sobre as coisas que foram acontecendo. Então acaba sendo fácil de ler. Tu tem, parece que, certa intimidade com o autor, mesmo que parece que ele não tá falando sobre nada. Tipo, ele tá falando, né, sobre as coisas que ele sofreu na vida dele, xenofobia, papapá, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa pra embasar, pra, tipo, enraizar a história, e daí, a partir daí, tu seguir e se importar com o que tá acontecendo. Outra coisa que me irritou nesse livro é que o autor, ele é um poeta, então ele tem uma escrita muito, né, poética, olha só como eu sou boa com as palavras. Ele tem uma escrita muito floreada e tal. Só que, em parte, eu achei que essa escrita dele, ela foi pretensiosa. Sabe quando tu lê uma frase que é muito bonita, mas que parece que foi forçada? Parece que, tipo assim, não foi natural. A pessoa não falou isso de forma que cabia ali no meio daquele parágrafo, daquele texto. Parece que a pessoa propositalmente escreveu um texto só pra encaixar essa frase de efeito ali no meio. Por exemplo, tem uma cena em que, assim, eles são uma família vietnamita que imigrou para os Estados Unidos. E a mãe dele, uma vez, ela vai no açougue e ela quer comprar rabo de boi, que é uma carne mais barata, só que ela não sabe como falar rabo de boi no açougue, e daí ela usa mímica. Só que ela acaba se humilhando, né? Porque, tipo assim, tu vai ficar fazendo uma mímica ali pra apontar pra tua bunda, vai ser um pouco ridículo. E nisso, o cara do açougue começa a rir da cara dela e tal, eles se humilham lá, e daí ele fala a seguinte frase: "Prometi a mim mesmo que eu jamais ficaria sem palavras quando você precisasse de mim para falar por você." Que é o que ele fala, ele pensa, né, a respeito da mãe dele, de que, tipo assim, já que a mãe dele e a avó dele não sabiam falar inglês, ele iria ser essa pessoa que aprendeu inglês pra conseguir ajudar elas a viver nesse novo país. Só que é uma frase que ela é impactante naquele momento, mas ela não repercute ao longo do livro. Tipo, em nenhum momento no resto do livro isso acontece. Ele ajuda a mãe dele a se expressar. Em nenhum momento ao restante do livro mostra que ele tá se esforçando pra aprender mais o inglês pra conseguir ajudar a família e tal. Por isso que eu digo que, assim, parece que é uma coisa meio no vácuo, sabe? É uma cena interessante, com uma frase de impacto, mas que... E aí, sabe? Dá aquela sensação de, sei lá, meio que vai pra lugar nenhum. Foi o que eu senti com esse livro. Eu li Amêndoas, da Won Pyung-song, que é um livro que ficou super hypado por causa de um dos meninos do BTS que falou sobre esse livro e tal. E é um livro que, na minha opinião, ele é muito complicado de falar sobre ele, porque o começo desse livro eu achei maravilhoso, eu tava amando o começo desse livro, e daí
ele meio que parece que mudou de foco e no final eu terminei assim. Esse é o tipo de livro que não dá pra eu falar muita coisa sobre a história, porque ela tem muitas reviravoltas, tem muitas mudanças no tom da história, então se eu falar alguma coisa pode ser spoiler. Mas de forma geral, a história vai contar sobre o Yoon Jae, que é um rapaz que nasceu com um certo problema neurológico que faz com que ele não consiga sentir emoções, não ter sentimentos e não entender o sentimento das outras pessoas também. E no começo do livro, o livro foca muito em te mostrar como que a vida dele é diferente por conta disso e as coisas que ele vai tendo que fazer pra meio que ser aceito pela sociedade, pra não sofrer bullying, porque ele sofre bullying, dele vai fazendo algumas coisas pra tentar evitar isso. E essa parte do livro eu achei muito interessante, porque pega muito nessa coisa que eu gosto bastante, né, de mostrar como as pessoas são diferentes, como não são monstros, como chamam ele nesse livro, que não tem nada de errado necessariamente com ele, ele só é diferente, ele tem um estilo de ver a vida que é diferente do que as pessoas estão acostumadas. E acaba sendo um exercício de empatia mesmo, porque tu se coloca nos pés dele pra ver a vida dele e ver do mesmo jeito dele. Então, assim, como ele não tem sentimentos, às vezes ele descreve algumas coisas que estão acontecendo na vida dele sem muita emoção mesmo, porque pra ele é tipo assim, aconteceu tal coisa, não é? Aconteceu tal coisa, estou surtando. E a gente vê isso e tem esse deslocamento mesmo da realidade que ele realmente tá vivendo e das emoções que ele sente a respeito daquilo. E eu achei isso muito interessante. Mas a segunda parte do livro, pra mim, não fez nenhum sentido. Nessa segunda parte do livro, as coisas ficam tão diferentes, e eu não digo diferente só assim, tipo, tem umas reviravoltas que acontecem, então a história realmente muda, mas além disso, muda, parece que o foco da história. Enquanto que no começo tem muita sutileza e é muito delicado o jeito que a autora aborda esses temas do Yoon Jae ser uma pessoa diferente, na segunda parte do livro, isso parece que é tipo assim, tá, vocês já entenderam, e então agora vamos começar a colocar umas coisas meio sem pé nem cabeça, porque realmente parece muito sem pé nem cabeça as coisas que acontecem aqui. Os problemas meio que se resolvem por mágica, é como se fosse aquele Deus Ex Machina, sabe? Que, aparece alguém aqui, resolve tudo e tá tudo certo, tudo é amarradinho, perfeitinho, um final redondinho, e eu não gosto muito disso, mas não é nenhuma questão de preferência pessoal, né? Eu acho que é mais que, assim, o começo do livro, ele não tem essa vibe, ele tem uma vibe muito mais de as coisas são complexas, as coisas têm muitos lados que a gente pode interpretar uma história e entender as pessoas, e daí chega essa outra parte em que é tudo perfeitinho, é tudo muito certinho, e eu fiquei assim, sabe, parece que o livro mesmo se contradiz. E por causa disso tudo, pra mim, esse foi um livro que ele tinha muito potencial, porque eu realmente gostei muito do começo, da forma como a autora constrói personagens, do tipo de história que ela escolheu contar, da delicadeza que ela teve pra passar esse tipo de mensagem, e daí no final eu juro que eu não sei o que aconteceu. Parece que é outro livro que eu comecei a ler ali, não fez nenhum sentido e, infelizmente, assim, era uma história que eu achava que ia dar, assim, umas 4 estrelas pelo menos, mas por conta do final ele foi, tipo, ladeira abaixo e foi descendo e, infelizmente, não gostei do livro. Às vezes a gente lê livros legais que a gente ama, mas às vezes a gente lê um livro que ele é tão bom que ele simplesmente parece um abraço. E esse livro me deu essa sensação. Ele se chama Quero Morrer, mas Também Quero Comer Tteokbokki, da Baek Si-hee. Ai meu Deus, eu vou falar tudo errado essas coisas, perdão. Essa é uma autora coreana, por isso que eu estou pronunciando as coisas aqui meio cagado, mas esse é um livro em que ela coloca transcrições de algumas das sessões de terapia dela. E no comecinho do livro ela já fala que o objetivo dela com ele é fazer com que as pessoas leiam as coisas que ela tá falando ali e se sintam menos sozinhas nos sentimentos delas. E sinceramente, eu tenho uma paixão tão grande por esse tipo de livro, porque quem nunca, sabe, já sentiu alguma coisa e tu fica pensando, tipo assim, cara, eu acho que é só eu que penso desse jeito, eu acho que é só eu que sinto as coisas assim, e daí quando tu vê outra pessoa falando sobre esse mesmo assunto, tu pensa, tipo, tá bom, pronto. Dá um alívio, porque tu sente, caraca, alguém me entende, alguém também já sentiu isso. Eu só queria dizer que o meu objetivo de vida é tentar ser tão sincera e honesta como essa guria foi em conseguir publicar as transcrições da terapia dela num livro, pro mundo inteiro ver. Eu fico assim, cara, eu tenho medo de falar dessas coisas até com meus amigos e pessoas mais próximas de mim, porque eu sinto que eu vou ser julgada, sabe? Imagina essa mulher me postando essas coisas pro mundo inteiro ler. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei tão feliz dela ter publicado esse livro, porque eu realmente me identifiquei com muitas das coisas que ela fala ali. Claro que, assim,
assim, todo mundo é diferente, né? Então tem algumas das situações que ela passa que eu lia, eu ficava tipo assim, não sinto esse tipo de coisa, não me identifico, mas muita coisa, eu lia ela falando e eu ficava tipo assim, caraca, eu também sinto isso, meu Deus, eu também penso desse jeito, eu não sou a única louca nesse mundo. Esse livro me passou muito aquela vibe de quando, tipo assim, tu tá no TikTok, tu vê o vídeo de uma pessoa desabafando sobre a vida e falando, tipo assim, deixa eu te contar o que eu aprendi na terapia hoje. E eu amo tanto aqueles vídeos, porque eles sempre me ajudam demais, eu sempre sou muito curiosa de saber o que as pessoas sofrem nesse mundo, né? Porque eu só tô dentro da minha cabeça, eu só sei as coisas que eu penso e sinto, então eu gosto muito quando as outras pessoas são abertas sobre isso também. E só por esse motivo, eu já dei 5 estrelas pra esse livro inteiro, porque eu gosto muito quando eu vejo outras pessoas sendo sinceras sobre as coisas que elas pensam e sentem, e tipo, nesse livro ela fala um monte de coisa meio babaca da parte dela, sabe? Assim, tipo, ela fala que ela é invejosa, que ela tem inveja dos amigos dela, ela é vaidosa com a aparência dela, ela gosta de estar sempre bonita. Ela comenta sobre como ela tem esse pensamento meio preto e branco, que tipo, a pessoa gosta muito de mim ou ela me odeia, não tem meio termo. E são várias dessas coisas que por isso que eu falo assim, cara, eu queria ser sincera como ela, porque eu gosto muito quando eu consigo me identificar com as pessoas dessa forma, mas eu também fico meio tipo assim, credo, imagina falar esse tipo de coisa sobre mim. Mas muitas dessas coisas, todo mundo passa por isso, sabe? Tipo, quem é que é a pessoa iluminada nessa terra que nunca teve um sentimento meio erradinho, de tipo assim, de sentir inveja por um amigo, de se sentir mal quando um amigo não te dá atenção, sabe? Eu sinto isso o tempo todo. E outra coisa que eu gostei muito nesse livro é que eu sinto que esse tipo de livro, ele ajuda a quebrar um pouco do estigma de terapia e do que acontece lá dentro, né? Te ajuda a entender exatamente o que é a terapia, porque eu sinto que quem nunca foi pra terapia não sabe exatamente o que acontece lá dentro, sobre o que as pessoas falam. E livros como esse, tipo, ele me lembra muito do livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que eu também tenho resenha sobre ele aqui no canal, e do livro Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig, que são 2 livros que também falam de uma forma muito honesta sobre esse tipo de coisa, e sobre terapia e papapá, e eu gosto muito desse tópico em livros e da sinceridade que eles trazem mesmo, de fazer realmente a gente sentir que a gente não tá sozinho nesse mundo, que outras pessoas também têm essas dificuldades que a gente tem, e dá um calorzinho no coração. E eu acho muito engraçado porque a gente morre de medo de admitir esse tipo de coisa, né, que é meio vergonhosa sobre a gente mesmo, que é feio falar, mas quando a gente fala esse tipo de coisa, ou quando as pessoas falam sobre isso, a gente se identifica com isso. Tanto é que eu li esse livro no Kindle e eu destaquei tanta frase, tanta passagem, às vezes era só tipo um pensamento aleatório que ela tinha que eu pensava, caraca, eu também sinto desse jeito. Então eu gostei muito desse livro e recomendo que se tu também quiser, né, um livro assim que tu consegue se ver nas dificuldades das outras pessoas, esse livro faz bastante sentido. Claro que é uma pessoa falando sobre os problemas da vida dela, sobre a depressão dela, então ele é um livro mais pesado, ele vai ter, talvez, alguns gatilhos, mas se tu é uma pessoa como eu, que tu gosta de se sentir identificada e gosta de ver que tu não tá sozinho no mundo, esse livro é muito bom. Semana passada eu li o livro Quero Morrer, mas antes também Quero Comer Tteokbokki, né, que nem eu falei, e daí me deu muita vontade de reler esse livro aqui, se chama Razões para Continuar Vivo, do Matt Haig. Porque os dois são muito parecidos nesse sentido de que os dois falam sobre as experiências que essas pessoas tiveram ou estão tendo em relação à saúde mental delas, mas esse daqui é como se fosse uma mistura de uma autobiografia com autoajuda, mais ou menos isso. E como eu falei no clipe anterior, eu gosto muito desse tipo de livro porque eles fazem eu me sentir que eu sou menos sozinha nesses pensamentos meio, né, surtados que eu tenho, porque são outras pessoas expressando também o que elas estão sentindo e passando de uma situação parecida com a minha. E tem até uma frase nesse livro, ele fala assim, tá em inglês, tá? Então eu vou fazer uma tradução de voz da minha cabeça, mas ele fala basicamente que na minha ridícula ingenuidade eu achava que eu realmente era a única pessoa passando por essas coisas e que ninguém nunca tinha sentido isso. E um pouquinho mais pra frente do livro, ele comenta sobre como isso não é verdade, porque tu sente como se ninguém nunca tivesse sentido o que tu tá sentindo agora, porque tu nunca sentiu isso na tua vida, sabe? Tu nunca se sentiu depressivo, então pra ti, pelo teu ponto de vista, parece que ninguém também nunca sentiu esse tipo de coisa. Mas existem pessoas que já se sentiram desse jeito e às vezes elas fazem livros falando sobre isso e eu queria agradecer cada uma delas, porque eu amo todos esses livros. Inclusive, quando ele passou pela pior parte da depressão dele, era 1990 e alguma coisinha, então, tipo assim, a depressão ainda era uma coisa muito tabu, se falava muito pouco sobre isso. Então ele fala como era muito mais difícil pra ele naquela época, justamente porque
não dava pra conversar com isso com ninguém, era tabu, tipo, Deus livre de falar que tá indo num psicólogo, assim, psiquiatra, qualquer coisa assim, sabe? Tu é taxado de louco, de surtado, e vamos ficar longe de você porque vai que é contagioso. E eu gosto muito que hoje em dia essas coisas são um pouco mais normalizadas, né? Conversar sobre isso é um pouco mais normalizado, porque realmente ajuda demais tu saber que tu não tá sozinho nessas coisas e que outras pessoas já passaram por isso e já superaram isso também. E apesar de eu gostar muito desse livro, assim, ele é aquele outro tipo de livro que parece que é um abraço no teu coração. Tem algumas coisas também que eu não amo nele e que eu discordo de algumas visões desse autor. Primeiro que ele fala que ele curou a depressão dele. Curou não é a palavra certa, né? Ele aprendeu a lidar com a depressão dele sem usar medicamentos. E ele tem alguns posicionamentos nesse livro que parece que dão a entender que ele é contra medicamentos para problemas de saúde mental, o que eu não gosto nada desse tipo de visão, tipo assim, ok, que ele encontrou outras formas de lidar com a depressão dele, mas a forma como ele fala sobre medicamentos me pareceu um pouco bem da problemática. Outra coisa também é que ele dá uma romantizada na depressão, sabe? Tipo assim, ele fala, por exemplo, sobre outros autores de livros ou artistas em geral, que tipo assim, ele pega o exemplo da Sylvia Plath, né? Que é uma escritora. E ele fala que, ela escreveu livros incríveis porque ela era depressiva e depois, eventualmente, ela se suicidou. E daí ele comenta sobre como quem tem problemas mentais devia abraçar, né? Tipo, abraça a tua depressão pra que ela te ajude a te inspirar a criar artes. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que esse homem tá falando, sabe? Tipo, discordo completamente desse tipo de coisa que ele fala. Tem umas coisas que ele coloca nesse livro que são de serviços. Esse negócio de medicamento, essas falas assim, de romantização da depressão. Ele também fala algumas coisas que dão a entender que, tipo, a cura pra depressão é o amor, sabe? Tipo, o amor cura tudo. E eu fico, ai meu Deus, olha, me dá um ruim só de lembrar essas coisas que ele fala, mas ao mesmo tempo, a expressão dele ser tão transparente nesse livro a respeito das coisas que ele passa, ainda assim é muito impactante pra mim, é por isso que eu gosto muito desse livro, apesar de eu discordar de bastante das coisas que ele fala. Por isso eu não me sinto assim super confortável recomendando esse livro, porque por mais que ele já tenha me ajudado muito no passado e ele dá aquele confortozinho, sabe? Mas ainda assim o autor tem umas visões que eu me sinto um pouco hipócrita recomendando isso e falando tipo assim, é bom, mas ignora, assim, não ouve exatamente tudo que esse cara fala, que ele tem umas opiniões assim, um pouco esquisitas. Tiveram mais 2 outros livros que eu li esse mês, mas eu fiz vídeos específicos falando sobre eles, então eu vou falar rapidinho aqui. Um deles foi A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói. Esse livro, cara, eu gostei muito dele. Na verdade, ele é um conto. É um conto clássico, né, da literatura russa. E basicamente o que acontece aqui é que realmente a gente vai falar sobre a morte desse cara, desse Ivan. Ele tem uma doença lá que não tem cura, ninguém sabe o que tá acontecendo, e ele aos poucos vai definhando até morrer. E é um livro que fala muito sobre essa coisa da mortalidade da nossa vida, sobre tu aproveitar ao máximo as coisas que tu tá vivendo, tu, né, não viver a vida de um jeito merda, porque pode ser que tu morra amanhã. Ele fala sobre essa ideia do memento mori, né? Que é, lembre-se de que tu vai morrer pra que tu possa lembrar de que tu tem que viver. Basicamente isso. Tem um vídeo onde eu falo só sobre esse livro, porque realmente é aquele tipo de livro que ele abre muitas discussões. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima nos cards e na descrição se tu quiser ver. E outro livro que eu li se chama Monsters, da Claire Dederer. Ele ainda não tem tradução pra português, e ele é um livro que ele fala sobre essa coisa de tu separar a arte de artista, sabe? Tipo assim, se tu lê um livro que é incrível, maravilhoso, e uns tempos depois tu descobre que o autor que escreveu aquele livro, assim, cometeu um crime, ou tem opiniões bem complicadas a respeito das coisas. Esse livro, o Monsters, né, ele fala sobre essa ideia de que como que a gente toma essa decisão? Se a gente vai separar a obra do autor pra conseguir continuar gostando da obra, mesmo repudiando as coisas que o autor fez, ou se a gente vai criticar as duas coisas juntas e deixar de consumir a obra porque a gente não consegue ser conivente com as coisas do autor, e o que a gente leva em consideração, porque tem muito mais ali envolvido, envolve principalmente os nossos sentimentos, né, não é uma decisão puramente lógica. Eu também vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards, aqui na descrição, porque é uma discussão que eu acho que todo mundo já passou na vida. Com certeza tu já viu um filme, ouviu uma música, ou sabe, qualquer coisa assim que tu gosta muito e tu descobre depois que a pessoa que criou isso é bem da problemática, e daí fica aquela sensação de tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Então se tu quiser ver uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito disso, eu vou deixar esse vídeo ali linkado, porque é muito interessante. Eu gosto bastante dessa discussão, dessas ideias de como que as pessoas lidam com esse problema de formas diferentes. E foram esses então os livros que eu li nesse último mês. Foi um mês bem bom, tiveram alguns livros que não foram muito legais, mas a maioria foi muito interessante. Me conta aqui embaixo nos
comentários o que tu vem lendo nesses últimos tempos. Tu já leu algum desses livros ou tem interesse em ler algum deles? Lembrando que se tu quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E se tu gostou desse vídeo, por favor, curte ele pra ajudar o canal. Se tu for novo por aqui também, se inscreve. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. Muito obrigada por terem assistido até aqui e eu vejo vocês semana que vem pra gente fofocar um pouco mais sobre essas coisas.